futebol. Fazia muito tempo que eu não via um jogo tão emocionante como esse. A gente está aqui sem palavras ainda por que aconteceu, gente. O Fluminense fez um primeiro tempo pífio, horrível. No segundo tempo não sobrou vontade, não sobrou garra, não sobrou nada disso. E o Fluminense foi atrás. Fez o primeiro, fez o segundo. Teve 2 gols anulados ainda. 2 gols anulados. 2 gols. Mas, infelizmente, os 2 foram muito bem anulados pela arbitragem. O Fluminense teve um pênalti não marcado com o Fernando Pacheco, mas no início da jogada ele estava realmente em posição irregular. Mas, gente, hoje foi o dia que o torcedor tricolor precisava para ver o que esse time é capaz. A gente mostrou para o Brasil inteiro, mesmo que não puderam assistir o jogo, que muita gente não vai conseguir assistir esse jogo, infelizmente, mas nós mostramos para o Brasil inteiro que o Flamengo não é invencível, que o Flamengo não é esse time todo, que o Flamengo tem seus defeitos sim, e o Fluminense mostrou o quanto que a camisa tricolor é pesada, o quanto que o trabalho está sendo bem feito todo aí, apesar dos erros defensivos, sim, tiveram muitos erros defensivos hoje, Muriel, Digão, Henrique, Yuri, mas no final, no segundo tempo, não faltou vontade, não faltou garra, mesmo errando, mas a vontade lá dentro não faltou. Fernando Pacheco entrou e mudou o jogo, mudou, transformou a moral do Fluminense, a moral do ataque. As mexidas hoje foram bem feitas pelo Odair, não só ele, o Caio Paulista também entrou muito bem, o Ganso numa reta final tentou ainda ajudar com o que podia. E outro agradecimento, torcedor, o que a torcida do Fluminense fez hoje, tirar força na garganta, depois de estar tomando 3-0 da forma que estava tomando, no primeiro tempo horroroso, o Fluminense não viu a cor da bola, o Fluminense levou um baile no primeiro tempo, mas no segundo tempo mostrou por que é chamado de time de guerreiro. Mostrou por que é o time da superação, é o time que não tem jogo fechado, não tem resultado pronto. Esse time tricolor, se entrar sempre, todos os jogos, com essa vontade, essa força, não tem quem ganhe o Fluminense aqui jogando no Maracanã assim, não tem como, tanto dentro quanto fora de casa. A torcida tricolor deu um show, gritou, tirou vontade, tirou tudo onde não tinha, mas continuou gritando, apoiando e no final, ficou quase, galera. Ficamos no quase. 3-2, podendo ainda virar, o Flamengo ainda no fim do jogo ficou fazendo cera, os jogadores caíram. O Flamengo sentiu sim a pressão, sentiu, tomou 2 gols e sentiu, se fechou atrás, não conseguia mais sair, chutava a bola pra frente, o Fluminense teve a oportunidade de sim virar o jogo. Vou passar um pouquinho a palavra aqui do nosso outro jornalista aqui do canal Flu News, Douglas Vanderkush. Fala galera, depois de um tempo aí ausente, voltando aí para falar com a rapaziada, tentar deixar um pouquinho a euforia de lado para a gente tentar analisar um pouquinho o que foi esse Fla-Flu. Acho assim, o time foi primeiro tempo muito apático, logo no começo uma falha enorme do Muriel, um goleiro para ser titular do Fluminense, incontestável como ele vinha sendo, não pode falhar como falhou no primeiro gol. Vendo daqui, da tribuna, que a gente não tem replay, até hoje, né, o pessoal não pôde ver de casa. Eu ainda considero que o Muriel falhou também no segundo gol, tá? Por mais que o Gabigol tenha saído na cara dele, que o Henrique tenha feito uma falha gigantesca ali na saída de bola, mas o Muriel acho que tinha que definir o lance. Ele tinha que sair ali para abafar o Gabigol e deixar o Gabigol resolver. Ali eu acho que ele não fez isso, ele deu praticamente o canto todinho pro Gabigol. Quando o Gabigol bateu, o que ele tentou fazer uma defesa e aí totalmente desengonçado, não conseguiu pegar a bola. Essa é a minha visão, às vezes aí alguém pode ter a visão contrária. E como eu falo, sempre respeito isso. No segundo tempo, a gente até comentava aqui no intervalo que faltava bastante, pouquinho não, eu ia falar um pouquinho, mas faltava muita vontade do Fluminense. Porque o que a gente viu no primeiro tempo? Um Flamengo ganhando de 2-0, engolindo o time do Fluminense, os caras tecnicamente melhor e jogando com muito mais vontade. Então isso é o que não pode acontecer. Se a gente tem reconhecidamente um time inferior, a gente tem que, no mínimo, igualar com a vontade. E isso aconteceu no segundo tempo. Só acho ainda que demorou para sair o Wellington Silva. O Wellington Silva foi -1 em campo o primeiro tempo todo.
ele não ajudou o Gilberto na marcação, não apoiava quando o time precisava de uma válvula de escape para atacar, ele não apoiava no ataque, não ajudava na defesa, praticamente menos um em campo. Então, mas eu acho que isso são coisas que podem ir se acertando com o tempo. O Pacheco mudou a cara do jogo, como o João falou, a gente comentava aqui. O Pacheco ajudou, melhorou muito na marcação ali, o lado direito do Fluminense, o lado defensivo, no caso, teoricamente, o esquerdo, do esquerdo do ataque do Flamengo, e atacou, coisa que o Wellington Silva não fez, ou seja, o Pacheco defendeu e atacou, ajudou na defesa e atacou, chegando com muito perigo na frente. Aí depois veio o Caio Paulista entrando ali também, e também fez esse papel ajudando ali na marcação e chegando com qualidade no ataque, coisa que o Wellington Silva não fez hoje, tinha feito no domingo contra o Botafogo. Então são coisas que eu acho que dá para ir se ajustando com o tempo. Eu vejo ainda algumas cobranças excessivas em cima do Odair. Concordo com quem pede a saída do Digão. O Digão, principalmente naquele primeiro tempo onde o Fluminense estava meio atordoado, acho que o Digão acusou ali, sentindo bastante o peso, principalmente da cobrança da torcida. O Nenê também não estava muito bem, mas, como eu falei, o time no todo não veio muito bem nesse primeiro tempo. Então, se já não estava bem tecnicamente, juntou com a vontade superior do Flamengo, foi o primeiro tempo que a gente assistiu e praticamente culminou com a nossa eliminação. Acho que a gente pode tirar, assim, como eu já falei, algumas coisas positivas do jogo e levar isso para a sequência do campeonato. Acho que o Campeonato Carioca segue ainda pra gente. O Fluminense hoje é o melhor time em quesito de pontos. A gente tem que lembrar que caso o Flamengo vença aí a Taça Guanabara, que vai esperar ainda o vencedor de Boa Vista Volta Redonda, e vença também a Taça Rio, o melhor time em quesito de pontos vai fazer a final. Então o Fluminense é importante também pontuar aí na sequência do Campeonato Carioca. Porém, principalmente é a Sul-Americana na terça-feira. Acho que o que tem que ficar de aprendizado de hoje é a Sul-Americana de terça-feira. Aqui eu já vou pegar o comentário aqui do Carlos Albuquerque, que está perguntando da roupa preta. É um casaco, Carlos. Vou abrir um pouquinho aqui, é um casaco. Aqui a gente está na tribuna de imprensa do Maracanã, a gente não pode vir com roupa de time, né? Então eu tô com o meu casaco, aí o casaco é preto. Então, falando rapidamente que a gente vai descer para pegar a coletiva do Odair, então é mais ou menos isso, entendeu? Tem que levar o espírito do segundo tempo lá para o Chile. Se a gente entrar com o espírito do primeiro tempo, vai ficar complicado. A gente sabe que o Campeonato Carioca é importante, o torcedor tricolor quer vencer o Campeonato Carioca, até para tirar essas sacanagens, essas zoações que a gente viu aqui no Maracanã hoje, mas principalmente é a Sul-Americana. O torneio do Fluminense tem que ser essa Sul-Americana, tem que vencer, tem que passar primeiro, né, lá no Chile, para a gente poder chegar com mais força até para a sequência do ano. Então, levar isso que teve de bom, principalmente no segundo tempo, o primeiro tempo não existiu, então levar isso que a gente teve de bom no segundo tempo para poder voltar com essa classificação lá na Sul-Americana. Tentar responder algumas coisas rápidas aqui. O Thiago Duque, que sempre participa com a gente, está falando aqui, precisamos de um zagueiro melhor que o Digão. O Thiago, eu concordo com você. Para o jogo de hoje, também acho que o Matheus Ferraz seria um pouco lento para o ataque do Flamengo. Talvez até essa opção pelo Digão. Mas acho que a zaga ideal hoje para o Fluminense é Lucas Claro, incontestável, e o Nino. O Nino aí a gente vai ver como que ele vai voltar da seleção. Mas acho que hoje, eu até falava que o João ria de mim aqui durante o jogo, para mim o melhor zagueiro do Fluminense é o Lucas Claro. Então a zaga titular para mim hoje seria Lucas Claro e Nino. O Diego Torres está perguntando se o Nino volta. O Nino tem totais condições de jogo, ele só não jogou o último jogo lá do Brasil porque estava suspenso. Se a gente for parar para ver, o Pedrinho disputou o último jogo, Pedrinho do Corinthians disputou o último jogo contra a Argentina e está em campo agora lá pelo Corinthians. Então não tem por que o Nino não ser relacionado, tá, Diego? Tá aqui o Elite falando do Fluminense Elite, Nilcinho tá falando aqui que o Digão não dá, Henrique tá falando por pouco. Ricardo Oliveira, vai não, o regulamento mudou. O Ricardo, não mudou, até vou explicar novamente. Suponhamos que o Flamengo seja campeão da Taça Guanabara.
e volta a ser campeão da Taça Rio, ele vai fazer uma final com um time que tiver o maior número de pontos. Ele só é campeão direto se ele for campeão da Taça Guanabara, da Taça Rio e no acumulado de pontos. Então foi isso que eu frisei. O Fluminense hoje é o melhor time do Campeonato Carioca em quesito na pontuação. Em pontos, o Fluminense é o melhor time. Então é importante continuar nessa batida para fazer a melhor pontuação, que caso a gente não venha a ser campeão da Taça Guanabara, da Taça Rio, e o Flamengo for campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio, a gente ainda tem a chance de fazer a final do Campeonato Carioca. E a Natália tá falando, coloca o Ferraz e o Dodge no time. Natália, eu acho que o Ferraz pode sim entrar no jogo do Chile, até para ajudar aí no quesito de experiência, mas como eu já falei, acho que minha zaga titular seria Nino e Lucas Claro. Para mim hoje o Lucas Claro é o melhor zagueiro do Fluminense. Em relação ao Dodge, eu ainda queria ver mais um pouquinho do Iago nesse time. Eu acho que o Iago é um dos melhores jogadores de meio de campo do Fluminense. É um jogador que faz muito bem aquele tradicional, né, o famoso box-to-box, que é a defesa e ataque. Defende bem, chega bem ao ataque. Então eu queria ver um pouquinho mais de oportunidades ao Iago, antes até do Dodge. O Dodge jogou aí no ano passado, jogou bem até no começo do ano, quando foi escalado. Mas eu queria ainda ver o Iago na frente do Dodge. A Poliana tá falando aqui, ó, o orgulho do meu time, e não concordo sobre essa cobrança no Digão. Poliana, assim, a cobrança no Digão é porque tecnicamente hoje, ao meu ver, tá? Até respeito à sua opinião, falo isso na minha opinião e respeito qualquer outra contrária. Na minha opinião, hoje o Digão é o quarto zagueiro, que seria o pior zagueiro tecnicamente, no quesito técnico. Para mim, em primeiro lugar vem o Lucas Claro, depois o Nino, depois o Ferraz, aí sim o Digão. Então eu só colocaria o Digão se não pudesse ter aí dois zagueiros, entendeu? Então essa é a minha colocação. Até entendo aí essa sua explanação de querer o Digão no time titular. Ney Amorim tá falando aqui que o placar moral foi 5-3 pro Fluminense. Tivemos aqueles 2 gols anulados, mas foram claramente anulados, muito bem. O segundo aqui, que foi a jogada do pênalti, até fica um pouquinho na dúvida, porque teve o VAR aqui no Maracanã, né? Em lances duvidosos, o VAR aparecia no telão. E o telão do impedimento do Pacheco foi muito rápido, então não dá pra gente ter a certeza. Mas é aquela história, né? A gente tem que acreditar no VAR. O Luiz Cláudio está falando aqui que foi pênalti, então Luiz Cláudio, provavelmente foi pênalti, mas o juiz deu impedimento antes, tá ok? Então galera, aqui são muitos comentários, mas infelizmente até já estão apagando a luz aqui do Maracanã, daqui da tribuna. A gente vai ter que descer. E aqui o Wesley concordando comigo aqui, da zaga do Fluminense ser Lucas Claro e Nino. O Alessandro já está pedindo aqui fora Henrique. O Henrique falhou, né, no segundo gol, até acredito que o nosso goleiro Muriel tenha falhado também, mas a falha ali, a saída de bola do Henrique realmente foi muito fraca. E aí, ó, prepara quando o Mengo tiver 100%. O Dudu, não sei se é Dudu, Juju, não sei, né? O time estava titular hoje, né? Vocês têm uma base do Flamengo, tem uma base do ano passado, o Fluminense está montando essa base ainda. Então eu diria o contrário. Se hoje for um sufoco, aqui, eu que gosto muito de observar o redor, né? A torcida do Flamengo estava completamente sem acreditar no que o Fluminense fez em campo hoje. Então, Didi, eu que respondo para você, eu que digo para você, prepara quando o Fluminense estiver 100%, quando o time do Fluminense estiver completamente ajustado. Acho que vai ficar um pouquinho mais difícil, não vai ser tão fácil como a gente viu hoje aqui nesse primeiro tempo. Se fosse esse segundo tempo, por exemplo, que a gente viu, o Fluminense sairia classificado aqui hoje. Então, acho que dá sim pra gente seguir aí. A Poliana tá me alertando aqui que o Pedrinho foi expulso, então entrou em campo, né, Poliana? O que eu quis dizer é que ele entrou em campo. Eu não tô acompanhando o jogo, então entrou em campo hoje, inclusive foi expulso, então não tem porquê do Nino não ser relacionado no jogo lá do Chile. O Rodrigo tá falando aqui que foi super roubo, já expliquei aqui as situações, eu acho que estava impedido. O lance do gol do Caio Paulista, o impedimento foi claro, apareceu aqui no telão. Única pouquinho de dúvida que fica em relação ao pênalti, se estava ou não impedido lá no começo da jogada. Tá ok, galera? Então é isso, agradeço aí todo mundo que esteve presente. A gente vai descer agora, pegar lá a coletiva, fazer algumas perguntas para o nosso técnico Odair. E peço a vocês que continuem acompanhando, só que lembrando, né, a coletiva vai direto ao vivo lá no nosso YouTube. Então o pessoal que puder já saia daqui, vai lá pro YouTube para ver o que o nosso treinador tem a falar desse jogo. Claro que no primeiro tempo, né, para esquecer, mas ver aí o que ele
conseguiu ajustar para o segundo tempo e o que pode levar de aprendizado aí para a gente conseguir voltar com a classificação lá do Chile. O Alessandro Bertello está falando aqui, manda um abraço para a torcida do Fluminense aqui na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Então tá aí o meu abraço para a torcida do Fluminense lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Alegrete. Pessoal aqui ainda perguntando do pênalti, então vou falar aqui antes de encerrar, repetindo aqui o que a gente teve aqui no Maracanã. O pênalti, a princípio, aconteceu, só que na origem da jogada, quando o Pacheco recebe a bola, ele estava impedido. Então, o juiz, antes de marcar o pênalti, marcou esse impedimento. Não tenho certeza, porque como eu falei, os lances duvidosos apareciam aqui no telão, só que esse foi muito rápido, então não deu para ter certeza. E aí eu encerro aqui com o Carlos Pessoa da Silva falando que já passou da hora do Marcos Felipe voltar, e aí eu concordo plenamente com você. Eu era um que cobrava no ano passado do Fluminense ir atrás de um goleiro. Já acho que não precisa, que o nosso goleiro titular hoje não é o Muriel. Para mim, respeito as opiniões contrárias, é o Marcos Felipe. Valeu, galera. Um grande abraço, agradeço aí todo mundo. Lembrando, quem puder, dá um pulinho lá no nosso YouTube para ver as respostas do Odair sobre esse jogo aqui de hoje, que emocionou e se me infartou aí algum torcedor, é porque a gente tá com o coração em dia. Valeu? Então vamos lá pegar aí uma palavrinha do nosso treinador Odair para ter um pouquinho mais de noção aqui do que aconteceu nesse clássico aqui, polêmico e muito emocionante. Grande abraço a todos e agradeço aí. Amanhã fazer uma resenha aí pra gente falar um pouquinho mais do jogo. Aí só que aí provavelmente eu entro lá no YouTube e aí eu vou botar aqui um aviso para vocês poderem acompanhar a gente de lá. Quem não se inscreveu, vai lá, canal Flu News lá no YouTube. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que a gente estiver online. Amanhã, como falei, a gente vai fazer essa resenha aqui, esse bate-papo eu faço lá pelo YouTube pra gente falar um pouquinho melhor do jogo. Valeu, galera. Deixa eu correr lá para pegar o Odair. Grande abraço aí. Quem veio ao Maracanã, boa volta para casa. Quem já está em casa, uma boa noite aí. Espera um pouquinho, pula lá pro YouTube antes de dormir para ver o nosso técnico Odair. Grande abraço.